Em 3, 2, 1. Boa noite a todos. Hoje eu já gravei um vídeo, mas eu estava resolvendo aqui algumas situações em casa. Daí eu parei e pensei, nossa, tem um tema que eu gostaria muito de falar. Talvez não seja o momento de estar falando sobre esse tema, mas como o vídeo vai ficar no ar, então pode ser assistido depois. Para o futuro ele vai ter muita utilidade. Que é algo que eu penso muito, que é muito, mas muito, mas muito importante. Tão quanto ganhar, tão quanto como poupar, tem algo que a gente tem que levar em consideração, que é o quê? Inflação. Beleza. A gente sabe de forma diária, inconsciente, vamos dizer assim, intuitiva, o que seria a inflação. Mas de forma teórica, o que é que seria ela? Vamos olhar juntos aqui para estarmos na mesma página. Como que eu organizo aqui? Beleza. Coloquei ela menorzinha, vamos deixar aqui. Ok, vamos abrir no Safari. Eu já deixei aqui. O que é inflação? Diminuir, beleza. De uma forma mais simples, conceitual. A inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços, como alimentação, habitação e transporte ao longo do tempo. Reduz o poder de compra da moeda. Isso é muito importante. O que é isso? É perda do dinheiro no sentido das coisas ficarem mais caras. Isso é inflação. De uma forma simples, é a melhor forma de definir. Olha só o que ela fala aqui. O que significa que, com a mesma quantidade de dinheiro, compra-se menos itens do que anteriormente. E o principal índice inflacionário no Brasil é o IPCA. Ou seja, no Brasil a gente utiliza esse índice, chamado de IPCA, para estar avaliando o que seria de fato a inflação, que é o aumento dos preços. Ou seja, com R$ 100, o que a gente compraria algo hoje, daqui a um determinado tempo a tendência é estar comprando menos daquilo ou ter que juntar mais um dinheiro para poder comprar o mesmo item. Tá? Queria trazer aqui para a gente IPCA. O que é? Vamos olhar aqui juntos. IPCA é o Índice Nacional de Preço de Consumidor Amplo, é a inflação oficial do Brasil, medida pelo IBGE, ou seja, é o IBGE que calcula o IPCA. Isso aí a gente já sabe. Então a gente tem que olhar na prática quanto que é o percentual de inflação ao ano e se de fato a inflação reflete ou não o aumento de preço. Isso aí é muito interessante. Outro detalhe que a gente vai olhar aqui é o aumento de preço. Vamos ver na prática aqui o que acontece. Coloquei aqui em termos de aumento. Em 2010, o litro da gasolina custava R$ 2,50. Beleza. Em 2025, não coloquei 26 porque a gente teve muita movimentação mundial, questão de petróleo. Vamos olhar até 25. A gasolina subiu para 6,20. Ou seja, de 2,60 para 6,20, se a gente for parar para ver, quase que triplicou. Quase que triplicou. Isso aí em 15 anos. Será que isso aí é normal? Ou seja, se meu dinheiro, meus R$ 100 ali que eu colocava de combustível em 2010, eu mantive os mesmos 100, eu ia colocar muito menos gasolina, concorda? Isso aí é inflação e é inflação na prática. Mas será que de fato dá para calcular a inflação assim? Vamos fazer aqui a pergunta ao GPT. IPCA acumulado 2010 para 2025. Lembrando, o preço aumentou 3 vezes. Vamos ver quanto que ele fala que foi o IPCA. Ou seja, o IPCA aqui ele fala que seria 120%. Ou seja, pouco mais de 2 vezes. Então, será que o IPCA reflete realmente quanto que é a inflação? Eu acredito que na prática, para os principais itens de consumo do dia a dia, não. Porque ele é um índice mais amplo, ele é um índice que mede outras questões além do consumo mais básico. Só que, pensando no salário que a gente recebe e para os bens de dia a dia, a inflação, de fato, o IPCA, pelo menos, ele não acompanha o aumento de preço. Mas tem outro tópico interessantíssimo aqui que a gente pode olhar, que é aumento de base monetária. O que é isso? A expansão de base monetária é o aumento de oferta de dinheiro pelo Banco Central, incluindo papel, moeda e reservas bancárias. Beleza. Existem motivos para se aumentar a base monetária, mas o que é que isso significa? Porque é um termo mais sofisticado, é um termo mais, vamos dizer assim, como a gente fala, de mercado financeiro. É um termo mais chique. Tá? O que é que seria isso? É quanto de dinheiro se está criando, é quanto de dinheiro o Banco Central imprime. Algumas pessoas falam que a real inflação, quando eu falo real é entre aspas, que pode ser medida mais próxima, não é necessariamente o IPCA. Seria algo mais próximo de quanto está se imprimindo de dinheiro. Quanto mais esse dinheiro imprime, mais o dinheiro perde valor e, por sua vez, mais aumenta o preço dos itens. Claro
que existem outras variáveis, claro que existem outras questões, mas a gente pode se aproximar muito mais desse nível calculando a inflação através de aumento de base monetário do que através do IPCA. E eu já deixei salvo aqui o quê? Uma organização falando base monetária versus IPCA. Por exemplo, em 2010, quanto que foi o IPCA, que é a inflação? 5,90. A base monetária 15. Ou já é o triplo. Então será que não se aproxima mais? Em 2011, 12 contra 6,5. Ou seja, o IPCA aumentou 6,5, que seria a inflação, medida oficial pelo IBGE, contra 12% de impressão de dinheiro, de criação de real, do Banco Central indo lá e criando mais notas. Vamos olhar aqui, 2012, 8 contra 5,84. De uma forma, olha esse ano aqui, da pandemia, 2020. Inflação, a inflação oficial, entre aspas, 4,52 contra 35% de aumento de base monetária, de impressão de dinheiro. Então a pergunta que fica, será que a inflação é o IPCA ou será que existem outras métricas? Então, isso é algo extremamente importante que a gente tem que estar colocando em prática e no dia a dia. Tá? Eu trouxe esse vídeo, ele é um pouco mais teórico, ele é um pouco mais voltado ali para a parte do mercado financeiro, mas eu gostaria de quê? De colocar uma reflexão para vocês pararem e pensarem no meu dinheiro, se eu deixar ele parado, se eu deixar ele guardado, se eu deixar ele sem render, ele só vai perder valor. Porque as coisas ficam mais caras. Então, investir não é só para aumentar o patrimônio, não é só para se tornar rico. Quando eu falo rico, eu falo entre aspas, porque isso é uma realidade que vai de cada um. Mas é para, principalmente, não se perder poder de compra. É o dinheiro não ser corroído, o dinheiro não ser, falando no popular, comido pela inflação, que seria o que a gente acabou de ver, que existem várias formas de medi-la. Tá? Então, deixa uma reflexão para todos. Deixo essa reflexão. Vamos olhar quanto que custavam os itens em 2010, 11, 12, 15 para agora. Quanto que se aumentou? Faz essa conta, faz esse cálculo e vê se realmente o IPCA está acompanhando ou se está sendo maior. E pensa também o contrário. Se eu tivesse R$ 1.000.000, vamos dizer, em 2010, quanto que esse 1 milhão valeria hoje sem investir? Será que ele valeria mais? Valeria menos? Continuaria sendo 1 milhão. Mas seria perdido muito poder de compra. O mesmo 1 milhão que em 2010 talvez comprasse 3 apartamentos bons, hoje em dia compre 2 apartamentos ou 1 apartamento, quem sabe, porque os preços aumentaram muito, juntamente com os outros itens, tá bom? Muito obrigado, o que precisar eu fico à disposição, desejo um excelente dia e um grande abraço.